Com a chegada dos 40 anos, os sinais do tempo começam a aparecer, como manchas, flacidez e até mesmo um retorno de acnes. Mas como cuidar da pele de forma eficaz, sem cair em modismos e essa desinformação das redes sociais? Hoje nós vamos conversar com a dermatologista Daniele Salomão, especialista em gerenciamento do envelhecimento, sobre como manter uma pele saudável e radiante nessa fase da vida. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada pelo convite, você, o Peducci. Me Uma honra estar conta aqui. primeiro como que você tem essa pele. Pois é, já passei bem dos 40, né? Os segredos são cuidados constantes, né? Na verdade, quanto mais cedo você começar com esses cuidados, melhor. Eu sei que o alvo aqui são mulheres 40 a mais, mas a gente tem que ter atenção para esses cuidados lá pelos 25, 30 anos, que é uma faixa que a gente já sabe que a gente vai começando a produzir menos colágeno do que a gente está degradando. Então, esses cuidados mais precoces vão garantir que você já entre nesses 40 de uma forma melhor. E o que acontece com a pele depois dos 40? Então, você vai começando a ter essa diminuição, principalmente de fibras de colágeno, elastina, né? E você também tem reabsorção dos tecidos profundos. Você começa a ter reabsorção óssea, dos compartimentos de gordura, o músculo vai afinando, né? A gente não perde músculo no corpo com o passar dos anos, isso acontece na face também. Então, a gente perde essa estruturação, essa sustentação, aliada a uma perda de colágeno, porque você começa a produzir menos do que você está degradando e você começa a ter esses sinais da flacidez, esse derretimento facial que tanto incomoda as mulheres, né? E qual que é o erro comum que as mulheres cometem que deixa a pele, assim, não cuida da pele dessa maneira, que deixa a sustentação? Qual que é as coisas que que as mulheres não fazem? Então, é como eu te falei, isso aí a gente tem uma associação de fatores que vai interferir em como você vai envelhecer. Então, se você puder começar mais cedo a estimular esse colágeno, a cuidar da saúde da sua pele, você vai envelhecer de uma forma, você vai retardar esses sinais de envelhecimento. Então, assim, são hábitos de skincare, o cuidado em casa, ele ajuda muito na hidratação. É lógico que você não vai conseguir com creminho sustentar essa pele, né? Isso aí a gente precisa dos tratamentos. Mas, assim, um skincare, a fotoproteção e cuidados nos hábitos de vida geral, tudo, na verdade, a gente vai conversar sobre isso, influenciam diretamente na velocidade desse envelhecimento. Por exemplo, eu, com 20 anos, eu não tinha usado protetor ainda. Eu gosto de cuidar da minha pele depois que eu fiz 30. Aí eu adoro fazer skincare à noite, eu adoro comprar produtos, experimentar produtos. Uma coisa que eu vou interromper nosso contexto, que eu quero realmente sua opinião sobre isso. Eu acho que a sua área, várias outras áreas também, mas eu acho que a sua área nas redes sociais é a que tem mais desinformação. As pessoas acham que é um Ctrl+C, Ctrl+V, que os produtos de todo mundo vai funcionar para todo mundo, e não é isso, né? Com certeza, a gente tem que ter uma individualização desse tratamento, tá? De acordo com o tipo de pele, de acordo com o que a sua pele tolera, do que a sua pele precisa, né? Mas tem alguns cuidados que são gerais, né? Que toda a pele precisa. Tipo, limpeza é fundamental. Eu falo que tem 3 passos no skincare que são fundamentais, que é limpeza, tá? Então, você tem que usar um produto específico para o seu tipo de pele, que não agrida, que controle oleosidade caso necessite, para pele sensível, se for o caso. Então, a limpeza é muito importante, porque a poluição, os resíduos, né, de maquiagem, de tudo, eles vão causar um envelhecimento precoce, podem dar acne, pode aumentar a sensibilidade. Então, limpeza é muito importante, né? A hidratação é fundamental. Uma das coisas mais importantes no skincare é essa hidratação que a gente dá com os creminhos, né? E lógico, o mais importante de todos é a fotoproteção. Então, o filtro solar, o uso rotineiro do filtro solar, não só de manhã, como depois do almoço, independente se está sol, se está chuva, se vai sair, se não vai sair, ele retarda não só os sinais de envelhecimento, né, como previne um câncer de pele. Então, assim, limpeza, hidratação e fotoproteção, ela não pode faltar na rotina de nenhum skincare e vão interferir, sim, em como essa pele vai envelhecer. Eu vi um vídeo do Reinaldo Gianecchini, você deve ter visto também, ele falando que ele não faz nada no rosto dele. Só que, não sei se é verdade, se é mentira, mas que tem alguns anos que ele só faz estímulo de colágeno.
O que é isso? O que caracteriza isso que ele disse? Então, que ele tá com a pele maravilhosa. Sim, existem várias formas da gente estimular o colágeno, né? Tanto com injetáveis, com bioestimuladores que você injeta, são produtos que vão gerar uma inflamação na pele para atrair fibroblastos para você produzir colágeno. E a gente tem as tecnologias, que hoje em dia é uma forma que eu prefiro até para estimular esse colágeno, tá? Que muitas delas hoje em dia não geram uma inflamação, então você tem um aquecimento com uma regeneração dessa derme, dessas fibras de colágeno, elastina, então é um estímulo muito mais puro e que não volumiza também essa face, né? Então a gente consegue, através do calor, dos lasers, da radiofrequência monopolar, ter um estímulo de colágeno. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo essas fibras colágenas, fibras elásticas, elas vão ficando alteradas. Então, hoje em dia, se busca muito por esses tratamentos regenerativos, que além de estimular, melhorar a firmeza, a qualidade dessa pele, sim, estimulando o colágeno, a gente melhora toda a qualidade da pele também, você consegue retardar esses sinais. Agora, eu sou totalmente contra esse depoimento dele, né? Eu acho que esses cuidados em casa também influenciam na qualidade da sua pele. Mas você acha que funcionou para ele porque ele faz skincare? É difícil da gente julgar, né? Mas assim, na verdade, então, vamos falar um pouquinho desses fatores externos, como é que eles influenciam no envelhecimento, tá? Muito se fala da genética, né? Ela também tem uma genética muito boa, por isso que ela tá assim. Então, hoje em dia tem um conceito que é muito bem validado, né, por estudos e tudo, que é a epigenética. É um termo que eu não sei, né, se o pessoal tá familiarizado. Então, a gente tem a genética, que é o que a gente herdou dos nossos pais, né, os genes, o DNA, e a gente tem a epigenética. O que é isso? São como os fatores externos influenciam nesse gene, nesse DNA. A gente sabe que fatores externos podem ativar esse gene ou desativar esse gene. Então, hoje em dia, a gente sabe que a epigenética é mais importante, tem mais ação no seu processo de envelhecimento do que propriamente a sua genética. Olha que coisa bacana. Então, você tem o poder de controlar isso aí. E que fatores externos são esses, né? Bons hábitos, qualidade de vida. A gente sabe que a prática regular de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, boa qualidade do sono, você regular seu nível de estresse, evitar o álcool, o tabagismo, uma exposição solar exagerada, isso vai influenciar em como você vai envelhecer mais do que a sua própria genética. Então, a gente ter esse poder é uma coisa muito interessante, né? Então, além de investir nos tratamentos estéticos, né, a gente precisa investir em bons hábitos. Isso vai fazer com que esse processo de envelhecimento seja retardado, com que você previna doenças, não só do corpo, como da pele também, né? Então, eu acho que isso é uma coisa hoje em dia que está bem estudada e influencia demais, né? Então, como a gente estava falando lá do skincare do Janequine, é um contexto, né? Tudo isso vai influenciar no seu processo de envelhecimento. Ô Dani, o consumo de água também é muito importante? Super, a hidratação ela começa por dentro, tá? Não só a pele ela tem muita água, né? Os nossos músculos têm muita água, então não só a alimentação, mas como a ingesta de água também ajuda. E falando da epigenética, não só no seu processo de envelhecimento, uma coisa que eu gosto muito de realçar com os pacientes é que esses hábitos, eles também influenciam em como você vai responder ao procedimento estético. É muito comum a gente ver no consultório que a gente faz, o mesmo médico, a mesma tecnologia e um paciente responde melhor do que o outro. Por quê? Né? Porque o tratamento ele vai te dar um estímulo de colágeno, mas quem vai produzir esse colágeno é você. Você tem um substrato ok para produzir esse colágeno? Colágeno é proteína, você tem uma boa ingesta de proteína. E às vezes o procedimento, o paciente estimula muito bem o colágeno dele, mas ele quebra muito colágeno por maus hábitos de vida. Então é um funil, né? Eu falo que é igual uma conta bancária. O que adianta você ganhar 1 milhão se você gastou 2? Você vai continuar com aquele saldo negativo. Então, é assim com a nossa pele também. Então... O tabagismo, né, que você falou, nossa, é muito... Tabagismo, acaba álcool, com a pele, né? Alimentos inflamatórios. Então, hoje, a medicina ela é muito integrativa por isso, né? Não adianta a gente focar, por exemplo, só na pele, né? Tem que ser no corpo como um todo, porque tudo tem uma relação e acaba influenciando no que você está buscando.
Tem uma reclamação dessas mulheres depois que elas são mães, às vezes acontecem, eu não entendo muito bem, mas do melasma, né? O que causa melasma e por que é tão difícil para mulheres acima de 40 anos? Então, o melasma é uma doença genética, tá? A causa dele é genética. Se manifesta, na maioria das vezes, aí na segunda, terceira década de vida. E ela tem um fator genético que vai ser precipitado, o aparecimento, por alterações hormonais, né? É comum na gravidez, com começo de anticoncepcionais, alguma terapia hormonal, né? A exposição ao sol, ela não é a causa, mas ela agrava muito esse melasma e às vezes é um início, né? A gente escuta o paciente, eu fui para a praia e voltei com essas manchas, né? Então, exposição hormonal, exposição solar, fatores hormonais, tem uma relação direta, não só no aparecimento, como na piora desse melasma. É sempre o sol o problema do melasma? O sol é um agravante forte para o melasma. É uma das coisas que mais pioram o melasma. O melasma não tem cura, é uma doença genética, como eu te falei, que se apresenta nessa fase e a partir daquilo o paciente vai ter que aprender a conviver, né, e tratar para deixar esse melasma de uma forma que não o incomode. Toda mulher vai ter? Não, a melasma é uma doença genética. Tem pacientes que tem pacientes que não têm. Nem quem tem essa exposição solar vai desencadear e vai agravar. Portanto, a parte mais importante do tratamento do melasma é a fotoproteção. E aí eu quero chamar a atenção porque é um erro comum que a gente pega no consultório. No sol, a gente tem vários tipos de radiação. A gente tem ultravioleta A e B, a gente tem a luz visível, que é aquela que a gente enxerga, e a gente tem o infravermelho, que é o calor, né? Todas essas radiações pioram o melasma. E o filtro, para ter uma boa proteção, ele tem que ter cor, senão ele não bloqueia a luz visível. Então, para a gente ter uma boa fotoproteção do melasma, a gente tem que usar um filtro diariamente com cor e reaplicar esse filtro no mínimo mais uma vez ao dia, no mínimo 2 vezes ao dia, tá? Para você ter uma boa proteção. Senão você vai investir em clareadores, vai investir em tratamentos estéticos e não vai conseguir um resultado legal, porque aquele sol vai estar sempre estimulando a produção de pigmento. Outra coisa que vale a pena ressaltar no melasma, o melasma não é uma mancha. Os pacientes acham que eles têm que usar um clareador ou fazer um laser para tirar aquela mancha. Na verdade, a mancha o pigmento é um dos componentes do melasma. Hoje em dia a gente sabe que o melasma é uma doença inflamatória. Então a gente tem uma inflamação que leva a um componente vascular, um aumento da vascularização, que vai ativar esses melanócitos, que são as células que produzem pigmento, a produzir mais pigmento e dar a mancha. E além disso, a gente sabe que tem uma senescência das células, a gente tem um envelhecimento desses fibroblastos. Então, hoje em dia, a gente também sabe que tudo que eu fizer para estimular colágeno na pele, eu indiretamente melhoro a mancha. Então, para a gente ter um bom controle do melasma, a gente tem que controlar a inflamação, a vascularização, a mancha propriamente dita e estimular colágeno, né? Então, hoje em dia, a gente tem tratamentos que agem em todos esses componentes, conseguindo melhores resultados e resultados mais duradouros, menos recidiva desse melasma. Não tem cura, né? Melasma não tem cura, gente, mas os resultados hoje em dia são muito bons. Hoje em dia a gente tem tecnologia que a gente chama de picosegundos, né? O laser de picosegundos é a velocidade do laser. Então esse laser ele é tão rápido, ele é 1 para 1 trilhão de segundos, que ele entra na pele, dá uma cacetada ali no pigmento, ele fragmenta aquele pigmento e sai sem aquecer a pele. Ele é um laser a frio, então ele consegue pulverizar esse pigmento, mesmo os mais profundos, sem aquecer a pele e fica mais fácil desse pigmento ser eliminado pela pele. Então, assim, cuidado com o procedimento com melasma, cuidado com peelings, cuidado com lasers, porque tem tratamentos que vão agredir esse melasma, vão inflamar e vão piorar esse melasma, vão dar um rebote pior do que sua mancha era antes. Então, hoje em dia, o que a gente faz como tratamento, né? A gente tem os tratamentos tópicos, que são tratamentos que não irritem a pele, tá? A gente não quer, antigamente, né? Aquela pele ficava descamando, e vermelha, isso é péssimo para o melasma. Então, a gente tem clareadores, medicações suaves que ajudam a clarear sem irritar esse melasma, né? Os antioxidantes são extremamente bem-vindos. Eu amo a vitamina C, niacinamida para a gente associar ao tratamento. Então, os tópicos, além do
filtro solar são muito importantes. A gente faz uso de medicações orais, que também ajudam muito, que tem uma potente ação antioxidante, né? Os radicais livres inflamam a pele, né? Geram envelhecimento, então a gente controlar, bloquear esses radicais livres, a gente ajuda no controle do melasma. A gente tem medicações orais que elas agem como se fossem um filtro oral. Eu não gosto de dar esse nome porque elas não substituem o filtro tópico, mas elas ajudam a diminuir esses efeitos do sol na pele. E a gente tem medicações anti-inflamatórias, então a gente usa a terapia oral além da terapia tópica, e as tecnologias estão muito avançadas. A gente usa sim o laser de picosegundos, a gente tem o Discovery Pico na clínica, e eu sempre associo hoje em dia com o Adva, que é um laser que eu amo, que tem um alto poder anti-inflamatório, então vai tratar esse componente inflamatório, fechar esses vasinhos fininhos, associado ao pico que vai destruir esse pigmento, estimular o colágeno. Então, hoje em dia, a gente consegue tratamentos bastante eficazes e seguros. Dani, você tem 5 marcas de protetor que você mais gosta? Eu não vou Então, falar os protetores, mas as 5 marcas de protetores que você gosta. Tá, deixa eu te falar. A gente tem muita marca boa no mercado e não é isso que vai ser o fator mais importante, tá? Eu vou te falar as marcas como você me pediu, mas assim, o melhor eu falo para o paciente, você tem que achar um filtro para chamar de seu. Você tem que usar ele todos os dias, mais de uma vez ao dia. Então, se você não gostar do cheirinho, se você achar que ele tá melado, se você achar que a cor não tá bonita na sua pele, você não vai usar. Então, assim, meu paciente vai no consultório, eu normalmente vejo de acordo com o tipo de pele dele, eu dou lá meia dúzia de amostras para ele testar, para ele ver o que ele gosta na pele dele, né? Esse gosto é muito individual. Mas vamos falar algumas marcas aí, né? Filtros muito bons. Eu gosto muito da Bioderma, eu gosto da Vichy, eu gosto da La Roche, eu gosto da Sdin. Tem muita marca boa, né? SkinCeuticals. Isso aí, como eu estou falando, você trabalhando Neostrata, você trabalhando com marcas, dessas marcas de qualidade, você vai estar bem protegido, né? O que é mais importante no filtro, isso é um outro detalhe bem legal, que é um erro também muito comum. Os pacientes se preocupam, às vezes, o meu filtro é 50, não, eu quero comprar um 90, eu quero... Na verdade, a partir dos 50, essa fotoproteção, ela aumenta muito pouco na sua pele. O que vai mudar é esse filtro ser de amplo espectro, então ele tem que proteger sobre o UVB, aquele FPS que você vê lá 50, 70, ele está falando sobre o UVB. Ele tem que ter uma boa proteção para UVA, tá? O UVA também potencializa muito essa ação do filtro, né? Esse UVA tem que ser mais ou menos 1/3 desse UVB, mas normalmente hoje em dia já vem escrito filtro de amplo espectro. Isso significa que ele vai proteger bem para UVB e UVA, né? Ter cor para bloquear da luz visível, e o mais importante que eu falei que é um erro comum é a quantidade de filtro aplicada. Você vê muito paciente bota um pinguinho ali de filtro, principalmente de cor, assim, né? Para você alcançar aquela fotoproteção 50, 80, seja o que for que está escrito no filtro, você tem que passar uma quantidade adequada, né? A gente fala mais ou menos uma colher de chá para você estar usando aí nessa região do rosto. Eu dou uma dica muito prática para os meus pacientes, que é a regra dos 3 dedos. Você vai pegar seu filtro solar, vai colocar 3 dedinhos do filtro e é essa quantidade que você precisa para alcançar aquela fotoproteção. Então, usar muito pouquinho de filtro não adianta, não vai te proteger bem. E é verdade que só dura 2 horas? Eles duram mais, mas a gente precisa reaplicar. Hoje em dia a gente tem filtros com uma duração bem maior, tá? Mas é muito importante. Eu brinco com o paciente, deixa seu filtro ali do lado da escova de dente. Acordou, escovou o dente, passa o filtro. Depois do almoço, escovou o dente, passa o filtro. Isso é super importante. E eu já vi na internet também uma moça, não é dermata, é uma moça que ela fala que ela só usa protetor infantil porque ele é mais resistente. A gente tem os filtros solares químicos e os físicos. Os infantis, a maioria é físico. O filtro físico, ele forma uma barreira na pele. A radiação bate e reflete. Ela não penetra. O filtro químico, ele absorve essa radiação e neutraliza. Então, os filtros físicos, eles são menos alergizantes, eles acabam protegendo melhor a pele, né? Eles causam menos alergia, sensibilidade. Então, são muito usados em crianças, em pacientes que têm a pele mais sensível, com pacientes de rosácea. Mas os dois são ótimos, né? A quantidade é importante. Uma outra dica que eu dou que é muito legal assim, por exemplo, como o melasma, o paciente precisa usar um filtro com cor, né? Como eu falei para vocês. Passa 3 dedos do filtro de alta cobertura, você vai parecer que você está com uma massa corrida, né? Então, como que é a forma de você conseguir essa quantidade necessária sem pesar o filtro?
fazendo uma dupla camada. Eu falo para o paciente, faz uma camada com filtro transparente primeiro, uma quantidade mais abundante, né? E depois você passa seu filtro solar por cima. Então você pode botar, por exemplo, dois dedinhos de filtro transparente, filtro sem cor, e um filtro e um dedinho com filtro de cor. Outra dica importante para melasma. O melasma, para ele estar bem protegido, ele tem que estar camuflado. Você não pode estar enxergando a sua mancha. Se você não enxergar a sua mancha, a luz visível também não enxerga. Então essa também é uma dica legal. Ô Dani, o skincare da parte da manhã é igual do antes de dormir? Não, a gente sabe o que a gente precisa mais em cada momento do dia, né? O que é mais importante de manhã, o que eu valorizo? Limpeza sempre, né? Limpar a pele. Eu amo usar antioxidantes de manhã, como uma vitamina C, das que a gente mais indica, né? Porque a vitamina C, ela tem várias funções na pele. E uma delas é aumentar a fotoproteção. Então, por isso que eu sempre uso vitamina C de manhã. E ela tem uma potente ação antioxidante, ela bloqueia esses radicais livres produzidos pelo sol, então vamos usar de manhã, pode ser usada antes da praia, né? Ela ajuda na hidratação, ela ajuda a clarear, então eu falo que é um multiuso. Então, adoro vitamina C pela manhã, né? Filtro solar, nós temos que usar de manhã, então o que eu não deixaria de usar de manhã é lavar o rostinho, usar uma bela vitamina C e o filtro solar. Se você quiser, você pode usar um hidratante sim, e a ordem é essa, lavar, a vitamina C, o hidratante, um ácido hialurônico, adoro, e um filtro solar, tá? E à noite, tá? À noite, o que a gente mais precisa na pele? É a hora da limpeza ser mais bacana. Eu também gosto muito de uma dupla limpeza à noite, de manhã não precisa. E o que é essa dupla limpeza? A gente está aqui maquiada, está com filtro solar em base. Eu gosto de primeiro retirar essa maquiagem com uma loção micelar, para a gente fazer uma limpeza mais profunda, e depois fazer a higienização com sabonete da sua pele, próprio para sua pele, tá? Então a limpeza, se você só for lavar o rosto uma vez por dia, não é o indicado, mas que ele seja feito à noite, para tirar todos os resíduos de poluição, de maquiagem, de tudo que a sua pele aí teve contato durante o dia. Então, depois da limpeza, a hidratação é fundamental, tá? É um processo que eu acho que não pode faltar, principalmente à noite, e algum tipo de ácido, se a sua pele tolerar, né? É a hora de você fazer a renovação dessa pele, estimular o colágeno. Então, os ácidos, a gente também tem uma gama enorme, né? Vai também depender muito do tipo da sua pele, o que a sua pele precisa, que a sua pele tolera, né? As opções que nós temos aí são o ácido retinóico e seus derivados que irritam menos, como o retinol, o retinal, o ácido glicólico, né? Hoje em dia também está muito em alta, que eu adoro usar à noite, são os peptídeos, que ajudam aí na sua produção de colágeno. Então, esses tratamentos a gente acaba jogando mais à noite, enquanto que os antioxidantes, a fotoproteção mais durante o dia, né? Ressaltar uma coisa de skincare também que eu acho que é fundamental. É um bom produto para a área dos olhos, tá? A região da pálpebra, ela é uma pele muito fina, então normalmente é o primeiro local que você vai ver esses sinais de envelhecimento, tá? E um produto bem hidratante para essa região e que também tem uma ação anti-envelhecimento, é fundamental usar um produto adequado de manhã e de noite. Dani, eu vi que várias marcas lançaram um sabonete em óleo. Ele é muito melhor? Por que todo mundo lançou? O Cleansing Oil, né? Na verdade, isso vai depender muito do tipo de pele. Uma pele mais madura, né? Ele vai proteger mais essa barreira cutânea, essa hidratação da pele. Ele vai poupar isso aí, garantir uma boa hidratação. Mas se você pegar uma pele de uma pessoa, uma pele mais oleosa, ela provavelmente não vai gostar tanto. Né? Então vai para o tipo de pele, né? Tudo é de acordo com o seu tipo de pele. Por isso que é aquela coisa, não adianta a dica do vizinho, não adianta a dica da blogueira, até porque a gente preste atenção, né? A blogueira tá ali, paga para fazer aquilo, né? Então consulte um profissional, um médico habilitado, não só para o seu skincare, como também para os procedimentos, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê profissionais não médicos fazendo procedimentos de alto risco, que não tem um preparo adequado para aquilo, não sabe evidenciar e tratar aquelas complicações. Então tem que ser um profissional médico especializado, né? Que tenha técnica, uma boa técnica, que esteja sempre atualizado, né? Isso vai fazer diferença no seu tratamento. E o perfil desse médico, né? Um comentário comum que a gente escuta quando chega no consultório: ai, não sei se eu quero fazer preenchimento, eu tenho medo de ficar assim.
escolha o profissional que vai tratar. Olha como é que esse profissional tá. Você se identifica com o rosto dele? Ele está te atendendo assim? Como é que é? Você acha aquilo bonito? Você não acha? Você conhece algum paciente que ele tratou? Né? Vê o perfil desse médico. Vê se esse médico você se identifica com ele. Não pelas postagens, gente. Postagem, pelo amor de Deus, né? A gente precisa do Instagram, mas assim, vocês têm que conhecer a pessoa que está cuidando de você, né? Porque assim, antes e depois, você sabe, qualquer um dá um Ctrl+C ali e coloca o que quiser. Então, assim, não busquem médicos por Instagram, busquem, vai se informar sobre a formação desse médico, sobre as pessoas que ele trata, né? O profissional tem que ser sério. A gente teve agora 2 casos que a Anvisa relatou, agora, acho que não tem nem 15 dias, de botulismo com a aplicação do Botox, né? O que é isso? É uma origem obscura desse produto, né? Então, assim, isso é seríssimo, é uma doença que causa paralisia, com uma aplicação de toxina que a gente sabe que muita gente faz no shopping, né? Então, cadê a origem desse produto? Esse médico é um médico ético que está aplicando esse produto? As complicações existem e toda hora a gente vê isso na mídia e essas coisas seguem, né? É muito triste ver isso tudo. Dani, por que a acne volta para muitas mulheres acima de 40 anos? O que acontece? E hoje em dia é muito mais frequente do que antigamente, né? Normalmente são distúrbios hormonais que acontecem nessa época, né? É o início de uma terapia hormonal, é um DIU que libera hormônio, né? Além desses fatores externos que eu te falei, o estresse tem uma relação muito grande, hoje o ritmo das pessoas é muito intenso. Então, normalmente é um estresse relacionado a uma alteração hormonal, um desequilíbrio hormonal que volta a desencadear essa acne, né? Então, a pessoa volta para o consultório para fazer os tratamentos, tem que equilibrar, dieta, né? A gente vê hoje em dia, né, muita dieta inflamatória. A dieta tem relação com a acne, isso era uma dúvida muito lá do passado, hoje em dia também é muito bem documentado, né? Então, alimentos com alto índice glicêmico, né, que façam pico de insulina, derivados, açúcar refinado, doces, chocolates, derivados do leite, comidas muito gordurosas, derivado do leite, aí entra o whey, né? Quem não toma um wheyzinho hoje, né? Então, sim, gente, o whey é derivado de leite, ele pode piorar a sua acne. Se você começou a tomar whey e essa acne piorou, o whey pode ser uma das causas, né? Então, isso tudo hoje, como eu te falei, está integrado e a gente tem que avaliar como é que estão os hormônios, como é que está o nível de estresse, como é que está a alimentação, né? Porque pode gerar acne, sim, e a gente tem que recorrer aos tratamentos. Tem relação com a menopausa, a acne? Sim, a menopausa a gente tem esse distúrbio hormonal, né? Na maioria das vezes a gente tem uma diminuição do estrógeno, do estrogênio, e muitas vezes a gente não tem a diminuição desses hormônios andrógenos masculinos, e aí acabam gerando a acne. A própria terapia, a reposição hormonal pode gerar acne. Então, a mulher, eu falo que a gente sofre, né? É o período inteiro. A gente tem adolescência, puberdade, né? Vem a menstruação, dá às vezes irregularidades, e aí vem gravidez, que também, pela alteração hormonal, né, a gente começa a ver aí, mais no primeiro trimestre, muitas pacientes pioram da acne, vem a menopausa. Então, os hormônios nossos, eles estão sempre assim, né? Então, controlar esses hormônios é fundamental, não só para a acne, como para toda a qualidade de vida da mulher, né? Ô, Dani, a parte das ruguinhas, assim, também tem como prevenir ou retardar ou começar mais cedo? Sim, eu falo que essa moçada hoje não vai ficar velha tão cedo, né? Cada vez mais a gente recebe pacientes com idades mais jovens no consultório já preocupados em prevenir o envelhecimento. E, gente, sempre, para qualquer coisa que a gente falar, prevenir é sempre o melhor caminho. Tudo que é tratado precocemente, a gente consegue resultados melhores. Então, sim, como eu falei para vocês, a partir dos 25 anos a gente começa a quebrar mais esse colágeno, a gente tem que fazer o que a gente chama de banco de colágeno, né? Eu sempre dou como comparação para o meu paciente a conta bancária. Se você sabe que você vai fazer uma obra daqui a 5 anos, o que você faz? Você começa a juntar um dinheirinho, porque você sabe que você vai gastar mais, não é meio assim? É a mesma coisa com a nossa pele. Se a gente puder começar a estimular esse colágeno a partir dos 25, 30 anos, isso é muito bacana. Um outro conceito que a gente tem hoje em dia, que eu adoro e realço com meus pacientes, isso também já foi comprovado, que o processo de envelhecimento, ele gera uma inflamação crônica de baixo grau na pele. Então, tudo que você fizer no sentido de bloquear essa inflamação, e hoje a gente tem esses lasers que têm essa ação anti-inflamatória, você diminui o envelhecimento na sua pele. Então, estimular colágeno, controlar a inflamação, ter bons hábitos de vida.
desenvolvida, como eu ressaltei a epigenética para você, isso vai fazer com que você retarde esse processo de envelhecimento, né? E como você falou das ruguinhas, a gente já sabe onde você vai envelhecer primeiro. A pálpebra, por exemplo, é um deles, né? Vamos tratar, vamos estimular o colágeno nessa região, vamos usar um creme bem hidratante, né? O Botox, se ele começado precocemente, a gente sabe que você vai ter uma ação melhor, você vai prevenir a quebra, aquela ruga estática que a gente chama, né? Não é a ruga no movimento, é a ruga quando você está paradinha, ela já está lá quebrada, tá? E que mesmo assim também é aquela coisa, gente, a virtude está no meio do caminho. Não é chegar lá com 20 anos com a pele ótima para fazer Botox, não é isso, né? A idade de você começar esse Botox, também é uma pergunta muito frequente, vai depender muito da sua genética, da sua força muscular. Pratica exercícios físicos intensos, não pratica? Então, a hora que a gente está vendo que aquele músculo está começando a ficar muito forte, o movimento muito forte, e que se a gente não agir, ele vai quebrar a sua pele, já é a hora de você começar a fazer o Botox. Isso às vezes é com 25, às vezes é com 30, né? Às vezes tem paciente com mais de 30 anos que às vezes ainda dá para segurar um pouquinho. Então, assim, isso é o médico que vai te avaliar e vai te indicar. Antes eu não ligava muito quando eu era mais jovem, que hoje eu tenho 37. Coitada. Eu não ligava para pescoço. Agora eu fico reparando meu pescoço. É a mesma coisa da pálpebra. Pescoço é uma pele muito fina. E a mão também. Parece que a minha mão tá mais velha que o meu rosto. Então, falando do pescoço, o pescoço também tem uma pele muito fina. E as pessoas acabam investindo muito na face porque elas notam esses primeiros sinais de envelhecimento na face. Quais são esses primeiros sinais, né? É um craqueladinho aqui na pálpebra, uma ruguinha de expressão, né? Com o passar do tempo a gente vai vendo o bigode chinês, a linha de marionete. Quando você começa a ver esses sinais, o que isso está refletindo? É que o rosto está começando a derreter. Na verdade, isso aqui está se formando porque você está perdendo essa sustentação. E aí a gente vai entrar nos tratamentos, como eu te falei, para você sustentar. Não basta você estimular o colágeno. Você perdeu gordurinha? A gordura sustenta. Como é que está essa musculatura? Como é que está esse osso? Então, tudo isso vai ser avaliado e a gente tem diferentes tratamentos para as diferentes profundidades. A pessoa acaba normalmente investindo mais no rosto, né? Porque é onde você começa a ver esses sinais, mas logo vai vendo a flacidez do pescoço. E é como eu falei, se você estimula esse colágeno precoce, você joga essa flacidez lá para frente. Então, nunca deixar de tratar áreas extrafaciais, como o rosto, o pescoço, que é uma região de pele muito fina. A gente tem o colo, né? Que às vezes o paciente clareia, cuida do rosto, está lindo, aí a pessoa é uma daqui para cima e a outra daqui para baixo. As mãos vão refletir esse sinal de envelhecimento. É triste, né? Dá vontade de a gente mergulhar numa banheira de colágeno, né? Mas é a mesma coisa. A gente tem tratamento para todas essas áreas, né? A gente consegue com bioestimulador, com preenchedor, com skin booster, melhorar essa textura, disfarçar aqui os tendões, os vasos. Então, todas essas áreas têm tratamento e a gente tem que dar uma atenção para todas essas áreas, né? Não, na hora de dormir, de lado, eu já fico assim, mas vai marcar. Aí eu tento, eu devo pensar isso dormindo, porque na hora que eu acordo, eu tô... Era um sonho, se eu conseguisse dormir porque assim, seria maravilhoso para o nosso envelhecimento. Eu realmente não consigo. Eu tô muito preocupada de como chama essa parte? De quebrar, né? Dessas juguinhas aqui, né? A gente chama do sono, né? Que você não só aqui no colo, inglês, como aqui. Do colo específico, a gente chama de slip lines, né? Que a gente vê muito no rosto. Agora do corpo você corta, porque eu não sei como é que é isso não, só se eu vou buscar. Não, acho que chama isso que você disse. Slip lines a gente fala mais da face, né? Mas é a ruga do sono, né? É postural, você fica lá 8 horas por dia, né? Dormindo com aquilo ali dobrado, acaba quebrando, né? Aí eu durmo de bruços. Tem esse negócio da fronha, a fronha... Sim, tem até um vídeo meu no Instagram falando sobre isso. Se você dê preferências para uma fronha, né? De cetim, tecidos mais suaves, né? Porque assim, você amassa aquilo ali todo dia, você acaba quebrando, né? O rostinho começa a ficar mais fininho daquele lado, isso a gente tem mesmo, mas assim, são coisas complicadas, né? Você mudar a posição que a pessoa dorme é uma coisa super difícil, né? Eu não consigo. Tá ali dormindo, né? Você pode até começar a dormir de um jeito, aí você acorda do outro, né? Ô Dani, quais são os procedimentos que você indica tanto para prevenir, tanto para tratar os sinais do envelhecimento? Então, se eu fosse começar hoje, eu com os 37 anos que eu tenho, como que eu começaria o meu gerenciamento? Que é a bandeira que você levanta, né? Gerenciar é bem isso aí. Isso, óbvio, vai depender da faixa etária do paciente, né? Não só da faixa etária, como do grau da flacidez que ele já apresenta e do tipo do rosto, do formato do rosto, da espessura dessa pele. Por isso que não tem
fórmula, não tem receita de bolo, né? Isso é avaliado paciente por paciente. Mas, no geral, paciente aí de 20 e poucos anos, o que ele vai precisar? Provavelmente ele vai começar a ter que fazer um botox e eu já gosto de começar a estimular esse colágeno. A gente tem lasers mais suaves, que para essa idade tá ótimo, né? Eu gosto muito do Adva, que tem essa ação anti-inflamatória. Eu amo o Fotona, né? Que ele vai estimular todas as camadinhas, estimular o colágeno, tratar a mucosa, ligamento. Hoje em dia a gente tem o Von Neumann, que é uma tecnologia, uma radiofrequência monopolar maravilhosa, que está fazendo um sucesso, porque ela não dói, não deixa a pele feia, tem um estímulo de colágeno muito grande, ajuda a aumentar a densidade dessa pele. Né? Esses cuidados vão seguir aí nos 30, 40 anos. O que vai mudando com essa faixa etária conforme o paciente vai envelhecendo? O que ele precisava fazer ali 2 vezes por ano, ele vai ter que fazer 3 vezes por ano. Ele começou a perder uma gordurinha. Os preenchimentos, sim, gente, são muito importantes para reposicionar, repor esse volume perdido. Tem paciente que às vezes novinho precisa fazer preenchimento porque ele não tem um osso bacana, não tem uma projeção de mento. Se eu não tratar aquilo ali, ele vai formar uma papadinha, vai formar um bulldog. Então essas avaliações são muito específicas, mas no geral é botox, preenchimento para repor volume e osso perdido, conforme necessidades, como eu te falei, pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, e procedimentos, tecnologias que estimulem essa produção de colágeno. Hoje em dia eu amo, quanto mais regenerativo for, quanto menos inflamação causar nessa pele, melhor. Então, hoje em dia, o que eu mais gosto é fazer o Fotona, é fazer o Von Neumann, né? A gente tem o Profile, que é injetável, um ácido hialurônico que faz uma biorremodelação, não tem inflamação, ele melhora a qualidade, a função das células, né? Hoje em dia está indo muito tratamento para esse lado de medicina regenerativa, então o Profile tem essa pegada, o Von Neumann também. Agora a gente está começando a trabalhar com gordura, né? Não sei se você já ouviu falar em exossomos. Exossomos são derivados de células-tronco que têm um alto poder regenerativo, é como se desse um restart na célula. A célula volta a funcionar como ela funcionava quando você era jovem, né? E as nossas células a gente já tem esses exossomos para usar no consultório, e as nossas células de gordura estão começando a ser usadas para isso, né? O nanofat. Então você tira pequena quantidade de gordura do corpo, você vai processar essa gordura para fazer um microfat. Então sim, você vai poder fazer preenchimento em vez de ácido hialurônico com a sua própria gordura. E o nanofat, que ela é quebrada em pedacinhos bem pequenininhos para fazer um bioestimulador, um bioestímulo nessa pele, como se fosse um bioestimulador injetável e aplicado depois das tecnologias, como a gente faz com exossomos, porque a nossa gordura é rica em células-tronco, em fator de crescimento, em exossomos. Então, essa medicina está avançando muito, né? E seguindo aquela nossa sequência que eu acabei perdendo, a partir dos 35, 40 anos, 45, você vai começar a ter essas linhazinhas finas, então, às vezes, você vai precisar de um laser um pouco mais profundo para melhorar esse craquelado, né? O próprio Fotona que eu falei, ele tem uma ponteira ablativa, que ele tira pedacinhos de pele, então você tem uma retração tecidual muito boa, uma melhora de qualidade de pele. Os lasers de qualidade de pele são muito indicados em todas as faixas etárias, né? Paciente novo tem indicação, paciente mais velho tem indicação. Então, tirar as manchinhas, deixar aquela pele uniforme, um glow, as pessoas buscam muito hoje uma glass skin, né? Então, a gente tem laser que dá esse efeito uau, esse glow na pele que os pacientes amam, independente da faixa etária. O ultrassom microfocado, né? Que é a Ultraformer, MPT, o Liftera. A gente vai fazer pontos de sustentação aqui nesses mais, nos ligamentos que vão ficando mais relaxados. Mas isso é como eu falei, cada pele precisa de um tratamento específico, né? A gente tem outra coisa bem legal que eu não pontuei, que eu amo, os pacientes adoram no consultório, esse músculo, né? A gente fala tanto de que você tem que ir para musculação, que você vai perdendo músculo, né? Que é um processo chamado sarcopenia ao longo dos anos, e esse músculo é importante para você sustentar, né? O bumbum, você perde músculo, acontece, né? O bumbum perde músculo, perde gordura. A mesma coisa com o rosto, o nosso músculo vai ficando fininho. Pergunta pro Pedute, a hora que ele faz um lifting facial, se a musculatura não tá fininha. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia chama Enface, que tem um campo elétrico que ele aumenta o tônus, a densidade de músculos elevadores da face. Ele faz esse tratamento seletivo, porque o rosto, diferente do corpo, a gente não quer fortalecer todos os músculos, né? Porque a gente tem músculos que fazem a elevação, são músculos elevadores, e a gente tem músculos que puxam para baixo, como o corrugador, o platisma. Esses músculos chamados depressores, a gente quer paralisar com botox. Mas músculos que levantam, que fazem elevação, efeito lifting, a gente tem hoje em dia como aumentar o tônus e ter esse efeito lifting só pelo aumento do tônus muscular. Então, eu acho
bárbaro, normalmente é um dos primeiros tratamentos quando o paciente tem flacidez que eu coloco, porque ele é um tratamento mais profundo, ele trata o músculo. Então, cada tratamento trata uma camada específica da pele, né? Isso hoje em dia é lindo e é isso que entrega melhores resultados. Então eu trato a superfície, estimulo o colágeno, né? Eu trato essa gordura com preenchimento se eu precisar repor, ou posso destruir essa gordura se estiver pesando o roxinho, num roxinho mais cheio, com ultrassom, com fotona. Eu vou estimular esse músculo para reposicionar todo esse tecido com o iFace. Eu vou repor osso que vai sendo reabsorvido com o passar dos anos. Então é isso, gente. A gente tem que avaliar. Eu falo que esse assessment do médico é importantíssimo, por isso que faz muita diferença com quem você vai tratar. Ele tem que olhar para o paciente e identificar o que esse paciente realmente precisa, qual tratamento desses vai beneficiar o paciente, né, para ele ter um tratamento assertivo de acordo com a necessidade do paciente. E os seus segredos? Você vai contar? Eu sou um livro aberto. Os seus segredos, né? Você tem essa pele. Então, é cuidado, gente. Eu mexo com isso, é óbvio, eu gosto, né? Não consigo fazer tudo que eu gostaria, porque o pessoal acha que é fácil, né? Você tem tudo aí, mas é uma correria danada, acaba, né? Às vezes a gente não conseguindo fazer tudo. Você não tem mancha, Daniela? Eu tenho melasma e eu tenho rosácea. Os dois apareceram com a menopausa, como eu falei para você, mas a gente tem tecnologias que controlam isso, né? Então eu gosto sim de fazer, eu estimulo meu colágeno, eu tenho meu protocolo anual, que é o que eu faço com meus pacientes. O paciente chega, eu vejo o que mais incomoda ele, o que ele pode investir, e a gente faz um protocolo para ele estar seguindo durante o ano. Tratamento dermatológico, gerenciamento de envelhecimento, não adianta você ir uma vez, gastar fazer um monte de coisa e ficar 2, 3 anos sem aparecer. Ele tem que ter uma continuidade, né? Ele tem que ter uma frequência, né? Então isso é muito importante e essa frequência vai aumentando de acordo com a idade do paciente. O paciente disse, eu tenho 52, eu preciso de uma coisa. O paciente com 30, ele vai lá, dá um tapinha, ele já está ótimo, né? Então a gente tem sim, eu faço laser para todas essas camadas, eu valorizo meu skincare, eu malho todo dia, eu procuro me alimentar bem, eu não sou de bebida alcoólica. Então eu acho que tudo isso reflete, né? Eu falo que essa parte corporal eu valorizo demais, né? Assim, o rosto e o corpo, eles andam juntos, né? Não adianta você ter uma cara né, bem cuidada, uma cara novinha e o corpo não está correspondendo. Eu acho que é um conjunto, a sua mobilidade, né? Isso com o passar dos anos faz toda a diferença, ou até o jeito da pessoa andar, né? Então eu acho que esse olhar integrativo faz toda a diferença no seu processo de envelhecimento. E eu valorizo isso, né? Quem me segue no Instagram, eu faço questão de postar que eu estou ali malhando, que eu estou ali... Porque isso tudo vai fazer diferença aí nos resultados do paciente. Mas é muito chocante, tanto que a sua velha é bonita. Obrigada, fico feliz. Meu Deus, é muito. É cuidar, gente. Os resultados são muito bons, né? Se você tiver um tratamento adequado, com um médico que entenda, uma tecnologia de ponta, as tecnologias fazem diferença, tá? Não adianta. Você andar num Fusca ou você andar numa Ferrari, tem toda a diferença, né? Então, tecnologias de pontas fazem diferença, como o piloto que está ali por trás da Ferrari também faz diferença. É igual um iPhone, né? Ele tem milhões de funções, você tem que saber manusear muito bem essa tecnologia, isso só vem com muito estudo, com muito curso. Então, assim, boas tecnologias, né, com um profissional expert naquilo ali, ele entrega resultados muito bonitos, muito seguros, vale o investimento. Vale mesmo.